E a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber o advogado Jaime Juarez Schultz para falar de 2024. Estamos vivendo um ano de eleição e ele se lança como pré-candidato a prefeito. Jaime, satisfação tê-lo aqui. E a pergunta primeira, por que ser candidato ou pré-candidato a prefeito a Ibirama? Boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde. Primeiramente, JB, eu quero pedir permissão para nos apresentarmos aos ouvintes da Rede Vale Norte de Comunicação. Sou o Jaime Juarez Schultz, tenho 48 anos, casado, pai de 3 filhos. Atualmente sou advogado, militante, já há 12 anos no município de Ibirama. Tive uma trajetória na minha vida como agricultor. Pouco antes, você brincava comigo que eu tenho 5 anos mais velho que você, e nós estudávamos juntos no ensino médio. Quando fui agricultor, eu iniciei meus estudos, na época era comum, normal, estudarmos até o 4º ano primário e irmos para a roça ajudar a família na lavoura. E quando eu atingi 18 anos, eu procurei o SEJA, então concluí o ensino fundamental, e depois com 22 anos de idade, eu ingressei no ensino médio, e depois aos 29 anos na faculdade de Direito. Nesse período aí de 95 até 2012, eu fui servidor público do município de Ibirama, inclusive secretário da Agricultura, da Indústria, Comércio, do Turismo e do Meio Ambiente nos anos de 2009 até 2012. Posteriormente, quando me formei na faculdade, ingressei na profissão jurídica como advogado, fui também procurador da Câmara Municipal durante alguns anos e hoje atuo unicamente no meu escritório como advogado. E, desde sempre, Jota, você que me conhece, já há muitos anos nós falávamos de política, da minha paixão, meu fascínio pela política do município de Ibirama. Tenho acompanhado a política por muitos e muitos anos. E quem acompanha a política no município de Ibirama sabe da sua história, que ao longo de todos esses anos ela sempre foi protagonizada por 2 grupos políticos. E este é um dos motivos pelo qual, um deles, pelos quais eu quero ser, ou me disponho a ser, nesse momento, pré-candidato a prefeito. Como eu tenho dito, ao longo desses anos, sempre 2 agremiações partidárias comandaram o nosso município. Ou era um, ou era outro. Em especial, eu quero me reportar aqui aos últimos 24 anos, e desse período, de 2000 até 2012, o município de Ibirama ele era comandado pelo PSD, atualmente PSD. Posteriormente foi sucedido pelo MDB, que desde 2013 até os dias atuais comanda o município de Ibirama. Ou seja, a população de Ibirama não teve opções, ou poucas opções, que pudessem representar alguma outra ala política no nosso município de Ibirama. E este é um dos motivos pelos quais nós, do Partido Liberal, do PL 22, do partido do governador Jorginho Melo e do sempre presidente Jair Bolsonaro, nos colocamos à disposição do município de Ibirama para disputar as eleições de 2024, para darmos uma nova roupagem para a política da nossa cidade. E mais do que isso, talvez o motivo principal. Todos estes partidos que eu mencionei, que comandaram Ibirama durante muitos e muitos anos, acabaram perdendo com o tempo o seu protagonismo regional, seu protagonismo estadual e nacional. Esses gestores e administradores tiveram seus bons momentos, tiveram suas oportunidades, fizeram bons feitos, e eu, como munícipe, os agradeço imensamente por tudo de bom que fizeram. Só que chegou o momento de novas lideranças tomarem o espaço e mostrarem um trabalho diferenciado. E por que eu falo isso? Hoje, tanto os partidos que estão se predispondo a disputar as eleições, eles não possuem a mesma representatividade, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja no Congresso, quer seja no governo do Estado, como nós, do PL 22, possuímos. E por que eu falo isso? O município de Ibirama ele possui um orçamento que basicamente é comprometido com o pagamento de folha, algo em torno de 50%, paga-se os encargos obrigacionais, os investimentos obrigatórios, melhor dizendo, na educação e na saúde, paga-se algumas obrigações contraídas, empréstimo e algumas outras obrigações, faz a manutenção e pouco sobra, ou quase nada sobra para investimento com recursos próprios na cidade de Ibirama. E nós,
E nesse sentido, o município depende quase que exclusivamente do governo do Estado e da União para fazer frente aos investimentos que a população necessita. E nós do PL, no momento que nos encontramos tendo ao nosso lado o governo do Estado, temos o aval do governador Jorginho Melo para disputarmos a eleição no município de Ibirama, penso que é salutar e extremamente importante para o município de Ibirama ter como pré-candidato, candidato e quem sabe um prefeito alinhado com o governo do Estado, porque teremos portas e oportunidades para buscar os recursos que Ibirama precisa para fazer frente às obras, às necessidades que os ibiramenses esperam, anseiam e necessitam. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente se dispõe a ser candidato a prefeito da nossa cidade. Agora, Jaime, diante de todo esse histórico que você trouxe e também do cenário político que se apresenta, como é que você espera que se conduza o processo eleitoral aqui em 2024? Bom, Jota, eu sinceramente, eu espero que os demais partidos façam uma análise de consciência, uma análise do verdadeiro sentido de ser prefeito, de ser administrador no município de Ibirama. E nessa análise reflitam sobre aquilo que eu falei agora, que é importante termos um gestor, termos um administrador que tenha possibilidade não só de gerir o município, de administrar o município, de fazer gestão, de fazer planejamento, mas também que tenhamos um prefeito que saiba e que possa e que tenha portas abertas para buscar recursos. E eu espero até que as próprias agremiações façam essa leitura e compreendam o porquê de nós sermos candidatos e quem sabe até nos ajude. Sei que isso é muito difícil porque o ego político, partidário, ele ainda é muito forte e nós respeitamos isso também. Cada um tem o seu posicionamento e não há como esperar algo diferente. Seria até um desejo salutar para todo o município de Ibirama, porque tudo que é diferente daquilo que imaginamos para a nossa cidade, que é fazer um trabalho unificado, de proximidade com o governo do Estado, com os deputados, é um projeto de governo para a cidade. O que se pretende com outras lideranças e outros partidos que não têm nenhuma afinidade com o governo do Estado, não têm representatividade na Assembleia, no Congresso, no Senado, é meramente um projeto de poder. Nós somos muito contrários a isso. E esperamos que o pleito eleitoral desse ano seja conduzido tanto pelas agremiações partidárias neste sentido, de buscar o melhor para a cidade. E se as agremiações assim não quiserem, que a população assim entenda que o PL representa verdadeiramente a necessidade do povo ibiramense, que já se cansou, se saturou de anos e anos sempre da mesma agremiação partidária. Quando se disponibiliza um nome de um partido, já se tem um retrato de tudo que está junto. Quando se disponibiliza o nome de um partido, já se tem um retrato de tudo que também vai estar com aquele grupo. E nós, efetivamente, representamos o retrato da necessidade da população ibiramense, do empresário ibiramense, do comerciante ibiramense, para que ele possa voltar a ter autoestima e vontade de trabalhar por nossa cidade. E que não pense, e jamais pense em sair da nossa bela cidade. É o que nós esperamos nesse pleito, que todos façam essa análise, sobretudo a população ibiramense, e que ela tenha a decisão correta e encaminhar o município de Ibirama nas mãos de pessoas envolvidas e comprometidas. Agora, já me falando de projetos e necessidades, quais as bandeiras principais que você estará defendendo? Bom, Jota, como representante do PL, do partido do presidente Bolsonaro, não poderia deixar como uma principal bandeira, né, o conservadorismo, né, defender a família, sobretudo, Deus, né, a pátria, a liberdade de expressão, a liberdade econômica, o direito da propriedade privada. Enfim, são bandeiras que o conservadorismo defende e nós, do Partido Liberal, como representantes do partido na nossa cidade, são as principais bandeiras. E nós queremos fazer com que isso seja levado a todos os munícipes. Lógico que também, além disso, nós temos uma preocupação muito grande com o munícipe, com a população ibiramense. Veja, em que pese todos os gestores, como eu falei no início, se esmeraram, se tentaram de um tudo fazer o melhor para sua cidade. Nós não queremos tirar aqui o mérito de ninguém, porque ninguém se disponibiliza a ser candidato ou ser prefeito para fazer o mal para alguém. Acabam escorregando no caminho, se tentando pelo mal, mas no primeiro momento, quando saem de casa, querem o bem. O caminho acaba corrompendo, e isso é muito triste e nós sofremos muito com isso. Mas o nosso propósito também é cuidar das pessoas, fazer com que o pai, a mãe, o avô, a avó tenham a segurança de ter escola de qualidade para as suas crianças,
saúde de qualidade para os seus munícipes, para que o pai e a mãe possam ir trabalhar com segurança e tranquilos, que seus filhos estão bem atendidos, que seus pais terão o medicamento no período certo, o exame, o procedimento cirúrgico, o exame, enfim, e possam trabalhar tranquilos, não precisando faltar ao trabalho. E isso vai fazer com que a empresa também não tenha essa preocupação, tenha que remanejar funcionários, vai ter o seu setor produtivo sempre aquecido e atuante. Automaticamente, isso gera um melhor salário, não há faltas, não há perdimento de salário, haverá emprego para todos e, consequentemente, o comércio também irá responder positivamente com a injeção de salário. E isso, Jota, vai gerar o aumento do movimento econômico, que é um dos grandes problemas no nosso município de Ibirama. Então, o aumento do movimento econômico e, sucessivamente, o aumento da arrecadação do município vai fazer com que, novamente, o município de Ibirama volte a ter capacidade de investimento com recursos próprios. Como eu falei no começo, hoje, o município de Ibirama, diante da diminuição dessa receita, ele depende exclusivamente de recursos do governo do Estado e de recursos da União para fazer toda e qualquer ação. A exemplo está aí a questão das barreiras que caíram nas chuvas de outubro e novembro, e estão aí ainda o município aguardando a liberação de recursos do governo do Estado para poder contratar serviço de máquina e caminhão para poder fazer essa manutenção da malha viária do interior do nosso município. Por quê? Porque não tem o recurso próprio apropriado, destinado, liberado para poder fazer frente a essa despesa. Então nós temos que trabalhar como uma das principais bandeiras, além do conservadorismo e das pautas de direita, das quais fazemos parte, também o incremento do movimento econômico, para que o município de Ibirama volte novamente, como já teve em outros anos bem distantes, capacidade de investimento com recursos próprios. Isso é fundamental. Isso vai fazer com que o servidor público seja bem remunerado, e o servidor público, uma vez bem remunerado, vai continuar prestando um serviço ainda de maior qualidade para o munícipe, com celeridade, com eficiência, com menos burocracia, e isso tudo vai gerar um grande ganho para toda a população de Ibirama, tenho toda certeza. Agora, Jaime, você na fala falou e colocou aí alguns setores, né, como a economia, como a agricultura, saúde, educação. E como ibiramense, hoje, para finalizar também a nossa entrevista, qual a maior carência que Ibirama sofre? Olha, Jota, se eu for dar a minha opinião, a opinião de muitos amigos meus, hoje a maior carência que Ibirama sofre é a desmotivação. A gente não precisa caminhar muito longe, ir nos municípios do entorno, né, cidade de Presidente Getúlio, de Apiúna, Lontras, são municípios que têm progredido, têm avançado em obras, têm tido grandes êxitos, são bem faladas, e nós, ibiramenses, acabamos, ao longo desse tempo, ficando para trás. Lamentavelmente, nós temos grandes potenciais, potenciais turísticos, potenciais esportivos, nós temos atletas que levam o nome da cidade para todos os cantos do Brasil, temos belezas naturais fantásticas, atrativos turísticos que muitas outras cidades não têm, e acabamos perdendo ou deixando de ser o centro das atenções para cidades vizinhas e até de porte em alguns setores bem menor. Né? Por quê? Porque alguém, durante esta caminhada, deixou de olhar para a cidade. O gestor ele tem que buscar as obras estruturantes necessárias, priorizadas dentro da sua gestão, mas ele jamais pode esquecer ou deve esquecer da sua cidade. Ele tem que manter a sua cidade sempre alinhada e motivada. Como é que faz isso? Trazendo a população para perto da administração. Eu sou uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde, e tenho esse viés de aproximar pessoas, de buscar o apoio das pessoas. Tenho vários exemplos nesse sentido, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, as grandes ações que nós fizemos no setor da agricultura, no setor do turismo, sempre motivando, sempre envolvendo a comunidade ibiramense. E esta comunidade ibiramense hoje ela se encontra muito afastada, muito desanimada, vendo que o desenvolvimento parece que passa nas cidades vizinhas e não acontece na nossa cidade. E nós temos que resgatar esse autoestima da nossa população, resgatar a autoestima dos nossos servidores públicos. A Prefeitura Municipal de Ibirama hoje é a maior, se não a maior empresa da nossa cidade. Um quadro de pessoal
que deve chegar perto de 800 funcionários, né? Bastante gente, bastante colaboradores, servidores municipais, e também a maior empresa prestadora de serviços da quantidade da diversificação. São serviços na área da saúde, da educação, da assistência, da agricultura, de obras, limpeza urbana, né? E muitos desses colaboradores hoje também estão desmotivados, desanimados por falta de incentivo, por falta de valorização. E quero dizer aos munícipes e também aos servidores públicos que o servidor público é o maior patrimônio humano que um município, que uma prefeitura pode ter. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, é motivar os nossos servidores, fazer com que eles estejam junto com a administração municipal, auxiliando, porque o servidor público não tem só a capacidade de executar a tarefa, a sua experiência, o seu conhecimento técnico, cada um na sua área, com eles têm a condição de também levantar problemas, indicar soluções e também ajudar o prefeito a realizar as grandes tarefas. Tenho toda a certeza, se nós conseguirmos motivar a população ibiramense para que ela acredite novamente em Ibirama, para que ela volte a acreditar na seriedade, para que ela volte a acreditar que política também é coisa séria, que política não é só corrupção, que política não é só propina, que política também é trabalho, política também é comprometimento, fazermos com que o governo do Estado cumpra as suas obrigações conosco, tanto obrigações legais como também de parceria que nós construímos com todos os nossos deputados da bancada do PL, em especial com o nosso governador Jorginho Melo, para que possamos trazer os recursos necessários para cumprir e realizar as importantes obras ou melhorias que a cidade precisa. Envolvermos a comunidade de Ibirama, os servidores do município de Ibirama, valorizando e respeitando cada um, para que cada um faça o seu trabalho de forma exemplar, como eles querem fazer, só falta o estímulo. Nós temos certeza que conseguimos fazer com que Ibirama, ou o povo ibiramense, volte a ter a sua autoestima recuperada. E quando a gente tem a autoestima recuperada, isso vale para a vida da gente. É a mesma coisa. Se a gente está animado, se a gente está feliz, se a esposa está animada, se a esposa está feliz, o marido está animado, a família vai estar animada, a comunidade vai estar animada, a igreja vai estar animada, a cidade vai estar animada. Então é isso que a gente precisa. Mostrar um novo caminho para a nossa cidade. Darmos para Ibirama uma nova roupagem política, dedicada, comprometida com aquilo que a população precisa, sem corrupção, sem ofender, sem magoar, sem desmerecer ninguém. Muito pelo contrário, valorizando e trazendo para perto, fazendo com que todos participem desse grande momento de reconstrução do nosso município. E tenho certeza que, com o apoio de todos e num futuro bem próximo, Ibirama ainda voltará a ser destaque no Alto Vale.